Então, muito prazer. Meu nome é Fernando Viscaíno. Eu sou coordenador de Analytics da ITG Analytics, né? E só um pouquinho sobre mim, eu vou ser bastante breve na realidade, mas eu estou na ITG Analytics há aproximadamente 5 anos, tá? Nela, eu trabalhei uma série de projetos relacionados a BI Analytics e desde 4 anos atrás eu venho aí num relacionamento quase que completamente dedicado ao Alteryx, né? Então, um relacionamento bastante sério. Eu estou literalmente aqui vestindo a camisa do Alteryx, olha que legal. E espero que vocês gostem da ferramenta o tanto que eu venho gostando, tá? Então, uma coisa que eu tenho bastante orgulho em relação à ferramenta é que a gente não tem mais usuários, a gente tem grandes fãs da ferramenta. Eu espero que eu consiga passar essa mensagem para vocês, tá legal? Um pouquinho sobre a nossa empresa, e pensando especificamente, já falando no Alteryx, né? Então a gente é capacitado em na plataforma completa, tá? Então a ideia é que a gente consiga oferecer o licenciamento, toda a consultoria também relacionada a projetos de analytics, mas também a essa parte mais avançada, o famoso Big Data e ciência de dados. Então a gente também é capaz de entregar projetos desse nível de complexidade e também o suporte técnico e treinamentos, tá? Embora a ferramenta ela seja bastante simples e vocês consigam aprender por conta própria, caso vocês queiram uma ajuda, a gente pode tanto ajudar com projetos como treinamento ou da forma que vocês preferirem. Alguns fatos interessantes sobre a Alteryx, né? Então, é uma empresa recente, ela foi fundada em 1997, ela é uma empresa pública já, se você procurar por essa sigla AYX na Bolsa de Nova York, você vai encontrar a nossa empresa lá. Nós somos a representante brasileira da Alteryx, é uma empresa americana, e desde o IPO ela já se multiplicou por 10 vezes, tá? Então, começou a ação foi oferecida inicialmente como $15,50, se eu não me engano, se não me falha a memória, e atualmente ela está em torno de $140, tá? Então, é uma empresa que está com crescimento bastante agressivo, a gente já tem clientes em uma série de segmentos, então são mais de 6.400 clientes distintos de uma empresa com mais de 1.500 funcionários, tá? E muitos deles dedicados a essa parte, a desenvolver melhor a ferramenta e entregar uma melhor solução e ao mesmo tempo que seja bastante simples de ser utilizada. Só antes de a gente começar, então, eu convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Tanto a ITG Analytics, que é quem distribui o Alteryx, mas também a Nórdica, que é toda responsável pelo Clique, foi a empresa que trouxe o Clique para o Brasil também, então peço para que vocês nos sigam lá. A gente tem postado bastante conteúdo, uma série de webinars, assim como outras empresas estão se adaptando a essa época onde a gente está um pouquinho enclausurado, até mesmo domesticado dentro de casa. Então, a gente tem feito uma série de materiais que são bastante interessantes e, de certa forma, didáticos, tá? Teremos os próximos eventos, tá? Eu tenho aqui um link, tá? Eu vou compartilhar no final também esse link com vocês, mas é o link para as próximas atividades, tá? Então, a gente vai ter, depois dessa demonstração com vocês, a gente vai ter uma aula aberta, tá? E nessa aula aberta a gente vai desenvolver um workflow com vocês também num período de 2 horas. Depois a gente vai compartilhar esse workflow com as bases de dados e a ideia é que vocês consigam também depois executá-los e replicar essa ferramenta ou aprender conforme a gente vai mostrando para vocês como que faz. Também teremos um fórum aberto. E nesse caso, para quem fez parte do treinamento, onde a gente também vai gerar alguns certificados para cada uma das pessoas, vocês podem entrar nesse fórum também com duração de 2 horas e tirar suas dúvidas, tá? E aí fiquem à vontade também para enviar essas dúvidas para esse e-mail que aparece aqui embaixo, tá? alteryx@itganalytics.com.br, onde você pode enviar tanto dúvidas em relação a coisas que vocês gostariam de ver em próximos webinars, mas também dúvidas relacionadas ao exercício ou à ferramenta de uma forma geral, tá? Se vocês quiserem entender se o Alteryx porque a gente vai tentar fazer o possível para cobrir tudo que o Alteryx consegue fazer, mas pode ser que a gente não tenha coberto algo e vocês tenham alguma dúvida relacionada a isso também, tá?
Então, sem mais delongas, vamos começar a parte interessante, de fato, né, da nossa apresentação. Então, é uma apresentação de slides bastante breve, tá? A gente vai gastar bastante tempo numa demonstração dentro da ferramenta, e a ideia é como a gente tem uma ferramenta poderosa e que é de fácil utilização também, e é fácil vocês verem o valor dentro da ferramenta e como demonstração, então a gente migra sempre a nossa apresentação para o que de fato é relevante e para uma experiência prática do que a gente tem certeza que é bom, né? Então, se a gente for separar o Alteryx em 3 grandes pilares, né, então a gente tem muita coisa dentro de cada um desses pilares, mas se a gente fosse caracterizá-la com 3 funcionalidades principais, então a gente pensa na integração de dados, então você vai conseguir conectar uma série de fontes distintas, você pode pensar desde arquivos, tá, até bancos de dados na nuvem, ou até a extração de dados web. Então tem bastante coisa do ponto de vista de integração, nenhum custo adicional por essas integrações, tá? E a partir do momento que você integra todas essas informações, você também tem que ser capaz de prepará-las, não é mesmo? Então, a gente tem toda uma gama de ferramentas também que possibilita tanto a preparação de dados simples, né? Quando a gente pensa no Excel, por exemplo, então você vai conseguir fazer qualquer tipo de preparação relacionada ao Excel, mas também o que a gente chama de ETL, né? Então, a preparação de dados avançadas para um banco de dados, mas também para alguma análise avançada que a gente deseja fazer. Então, a gente tem também esse pilar de soluções avançadas, e nela a gente possui ferramentas espaciais, geoespaciais, então a gente também consegue fazer o referenciamento de um endereço, e a partir disso a gente consegue fazer uma série de considerações geométricas, legal? E também a parte preditiva e prescritiva. E tudo isso, um grande diferencial da ferramenta é que tudo isso é na forma visual, tá? Obviamente que para para as pessoas mais fissuradas por um script, que já aprendeu R e aprendeu Python, vocês também vão conseguir utilizar essas linguagens dentro do Alteryx, mas não é necessário, tá? Então, para aqueles que não têm essa expertise, ou está numa área de negócio, não tem tempo para estudar linguagens de programação, ou até não é o foco, né? Então, vocês vão ter ferramentas visuais que vão te ajudar nessa caminhada, tá? E a ideia do Alteryx, então a gente tem essas 3 grandes funcionalidades. Quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a pensar em uma série de ferramentas que são bastante complexas, né? E no caso do Alteryx, não é o que acontece, tá? Impressionante, é bastante impressionante, mas na realidade, desde o momento que o Alteryx surgiu como uma ferramenta no quadrante mágico no Gartner, ele vem sendo eleito como a melhor ferramenta pelos usuários. Então, os usuários, eles preenchem essa pesquisa do Gartner, e aí eu acredito que vocês já conheçam o Gartner, mas para quem não conhece, vai dar uma pesquisada, entender o que ele faz. Então, é um grande formador de opiniões relacionadas à tecnologia, nesse caso, e ele vem sendo eleito já há 4 anos seguidos como a ferramenta que usuários optam e gostam mais. Então, é uma ferramenta que ela tem uma plataforma bastante robusta, mas ao mesmo tempo é bastante simples de ser utilizada. E aí, como a gente consegue isso, né? Claro que aqui é só um breve, um cheiro do que está por vir, mas esse daqui é o Alteryx Designer, tá? Então, ele é uma ferramenta que vai instalada no seu desktop. Então, é uma ferramenta que você vai utilizar similar ao Excel, então ele está instalado na sua máquina, e a partir dele você tem uma série de ferramentas visuais que podem ser utilizadas, tá? E eu vou mostrar um pouquinho mais na demonstração, e vai ficar bastante claro para vocês o que está acontecendo, mas a ideia aqui é que a partir desse fluxo visual, onde a gente começa a olhar para essa ferramenta e ver que ele parece um fluxo de processos, parece um fluxograma que a gente constrói no PowerPoint, e essa é a ideia, tá? Então, a gente tem essas cores, e teoricamente cores e imagens são coisas que o cérebro também consegue armazenar e memorizar de forma melhor, mas também um fluxo sequencial que acaba fazendo muito mais sentido do que um script, né? Não é mesmo? Só para apresentar alguns clientes aqui, tá? Então são 6.400 clientes pelo mundo, como eu disse no início, mas a gente tem clientes separados em todos os setores e segmentos, tá? Então não é uma ferramenta de nicho, ela não é específica para um problema específico, então é como se ela fosse uma folha em branco e você fosse capaz de desenhar qualquer tipo de solução que você precise.
Então a gente tem, e a gente gosta principalmente de mostrar aqui os serviços profissionais, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes auditorias, nas Big Fours e também nas consultorias estratégicas, sejam elas as globais ou as brasileiras, todas elas possuem o Alteryx como a ferramenta dos consultores que estão nos seus projetos. Tá? Então é aquela pessoa que vai receber uma base de dados enorme, em alguns momentos bastante complexa de ser tratada, então em alguns momentos eles são chamados para resolver um problema que, no final das contas, está relacionado à grande massa de dados e ninguém conseguir processar aquele tipo de informação. Então, é difícil você chegar no insight sem você conseguir ler aquela informação. Então, esses consultores com o Alteryx na ponta, eles conseguem resolver esses problemas muito facilmente, tá? Então, pensando agora nos problemas e onde o Alteryx está imerso, né? Não só o Alteryx, mas outras ferramentas, então a gente está em algo que a gente chama de caos de dados e obscuridade analítica. Né? Então, há algum tempo atrás, muitas empresas tentaram aquela centralização e a verdade única, né? A gente tentar trazer todas as informações para uma base única e ter o acesso liberado a todos. Né? A gente vem tentando fazer isso com os data lakes, mas tem sido algo que vem sendo bastante desafiador para a maior parte das empresas. Né? Então, se a gente olha para essas estatísticas aqui, o que salta aos olhos é que as empresas elas utilizam muito mais do que uma fonte de dado distinta. Tá? Então, a gente chega aqui a 70%, quase 70% das análises, onde a gente precisa de 5 ou mais fontes de dados. Então, podem ser mídias sociais, pode ser arquivos que estão no e-mail, pode ser aquele papel que a gente deixou anotado embaixo do notebook, um post-it, enfim, qualquer tipo de informação é uma fonte de dado distinta. Então, a gente perde muito tempo à procura dos dados corretos, né? Então, quando a gente vai olhar para uma base que ela é um Excel, por exemplo, ela é um Access, a gente nunca tem certeza se essa base está de fato atualizada, se a gente não é o dono. Então, a ideia do Alteryx é que você tenha a facilidade para você organizar todas essas fontes, mas também ter uma ferramenta que consiga te auxiliar a encontrar o dado mais correto. E aí a gente também consegue pensar em todo o tempo que é perdido na governança. Né? Então, quanto mais fontes a gente possui, mais difícil é para a equipe de infra conseguir sustentar todo esse processo. Sem contar nas milhares de análises que a gente vem encaminhando por e-mail e aí com a nova lei geral, a LGPD, vindo aí com bastante força, então se torna cada vez mais complicado esse compartilhamento por e-mail ou por qualquer outra ferramenta similar. Então, pensando principalmente na integração de dados, o que a gente consegue pensar são nas fontes distintas. Né? Então, a gente consegue, desde arquivo a bancos de dados tradicionais de alta performance, a gente já consegue olhar para o Hadoop também, mas a gente também consegue olhar para as mídias sociais ou qualquer tipo de API. Então, a gente consegue extrair dados do Twitter, do Facebook, a gente consegue entrar no seu Gmail e consumir um anexo, ou até mesmo entrar num site na web e realizar o download de um arquivo, ou até mesmo pegar dados do Wikipedia e pegar algum tipo de informação ali que a gente precisa de uma pasta. Então, é bastante distinta a quantidade de conectores que a gente possui. Aqui é só um exemplo, tá, do que a gente possui, mas a gente tem mais de 100 conectores ativos e adicionais, e tem uma lista completa aqui para caso vocês tenham curiosidade. Mas todos eles gratuitos, a maior parte deles é só você instalar e configurar, eles já vão estar funcionando, tá? Então isso também é facilitado para o usuário final. E aí, como a gente consegue ler de uma série de fontes distintas, a gente também consegue escrever. Então, pensando naquela ferramenta de integração de dados, onde a gente vai começar a extrair as informações de uma série de fontes distintas, e se a gente for pensar no Alteryx como uma ferramenta, primeiro, claro que ela tem muito mais funcionalidade do que isso, mas a gente pode colocar o Alteryx na parte de ETL, na parte de preparação de dados. Então, a gente também tem que ser capaz de escrever para o banco. Então, a gente tem essa capacidade de escrita no banco de dados. Aqui tem 3 exemplos, tá? Mas eles seguem muito de acordo com esses exemplos da página anterior. Então, a gente tem mais 100 conectores nativos também capazes de escrever
E a gente também consegue distribuir para ferramentas de BI e aplicações analíticas. Então, o Alteryx não está vindo aí para competir com essas ferramentas que você já possui. Então, o Alteryx ele vai servir também como um complemento. Então, ele vai ter conectores que conseguem entrar nessas ferramentas, nos dashboards, e atualizar o dado da forma que você precisa. Então, você consegue realizar o agendamento do Alteryx e o Alteryx vai ser capaz por atualizar um dashboard no Tableau, um dashboard no Power BI ou no Click, enfim. Então, essa é a ideia, que o Alteryx ele venha com bastante poder na parte de preparação de dados e você possa colocá-lo em qualquer momento do seu fluxo analítico. Então, esse daqui é um exemplo onde a gente tem o Alteryx, ele como ferramenta de suporte para um fluxo de integração, então é o Alteryx funcionando como uma ferramenta de ETL, mas também com uma ferramenta de consumo de dados. Então, você pode ter um front-end aqui, a gente deixou como sugestão o Click, né? Porque é uma ferramenta que a gente também distribui, mas pode ser qualquer outra ferramenta de BI, mas você também pode ter o Alteryx ali preparando dados e fazendo alguma análise preditiva da mesma forma e que não precise de um dashboard, assim como ferramentas de BI oferecem. Um outro ponto importante quando a gente pensa em ferramentas como o Alteryx é a gente enunciar o desperdício analítico que ocorre no mundo, né? Então, aqui eu vou passar bem brevemente, mas a ideia é que se perde muito tempo com retrabalho. Então, você tem uma planilha em Excel, algum arquivo em Access, e você perde muito tempo porque você tem um processo mensal ou um processo semanal onde você precisa fazer uma série de etapas periodicamente. Então, isso é uma pesquisa feita pela IDC, que também é um órgão mundial e ele tem bastante relevância nessa parte relacionada a dados. Estima-se 60 bilhões de dólares por ano gasto com retrabalho ou gasto com trabalho repetitivo e manual. Então, a ideia do Alteryx é contribuir também nesse tipo de fluxo. Então, você tem toda a integração de dados, legal, mas você tem também toda essa parte de preparação e automação. Então, a ideia do Alteryx é que esses três conceitos aqui, eles caminhem lado a lado. Então, a gente tem toda a parte de confiabilidade, agilidade e redução de custos a partir do momento que você tem uma ferramenta onde não vai ter mais a intervenção do usuário, então você vai desenvolver um projeto, validar esse projeto e o usuário ele não vai precisar mais tocar naquele processo, esse pode ser um processo agendado, tá? E aí, junto com o agendamento, então você ganha uma agilidade, né? Então a pessoa não precisa mais fazer aquele trabalho repetitivo que vem junto com as possíveis falhas humanas, mas também toda a agilidade de você não precisar mais tocar nesse processo e ter ele agendado. E claro que com tudo isso a gente tem toda a redução de custos atrelada a esse tipo de processo automatizado. Então, a ideia do Alteryx é você parar de olhar para a parte operacional de um processo analítico e ser mais direcionado ao dado, e ter uma equipe de fato que representa o que o nome diz, né? Então, você tem uma equipe de analistas, então, uma equipe que analisa as informações, e é isso que o Alteryx ele busca com uma ferramenta como essa que eu estou apresentando para vocês. Então, a ideia é, vamos tirar todos os usuários do operacional, da maior parte dos temas operacionais que a gente consegue tirar desse meu usuário e vamos colocar ele para analisar dado. Vamos otimizar o meu processo, qualquer tipo de processo de preparação de dados, e vamos começar a olhar para o que de fato é importante. Então, analista de negócio olhando para o negócio. E aí aqui também uma segunda sugestão de arquitetura, onde a gente olha para o Alteryx como uma ferramenta de BI, tá? Então ele é bastante similar ao fluxo de integração, a diferença é essa alavancagem que a gente consegue fazer com o Machine Learning, tá? Então a gente consegue colocar toda a parte de integração, preparação, que é o que vocês já viram que a gente consegue fazer e vão ver muito mais na demonstração, mas a ideia é que a gente tenha também fluxos visuais e ferramentas visuais, assim como R e Python atrelados, integrados na ferramenta, para você alavancar uma visualização ou um dashboard onde você quer esse tipo de informação. Então, nas ferramentas de BI por padrão, a gente está olhando sempre para o que aconteceu. Então, por que não a gente começar a olhar para o que vai acontecer? Ou, dado que a gente sabe que vai acontecer, como a gente faz isso acontecer da melhor forma? Isso identificando cenários, então a gente olha para as ferramentas prescritivas, ou a gente começa a tentar olhar para o futuro, dado um histórico do passado, com qualquer ferramenta preditiva que a gente possui.
Legal. Então, vamos para a demonstração, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem ir postando no chat, podem ir tirando dúvidas, escrevendo alguma coisa que não ficou claro, ou que vocês queiram que eu demonstre. Então, a ideia é a gente fazer algo bastante dinâmico e que eu possa ir tirando as dúvidas conforme vocês vão perguntando aqui no chat, tá? E pode ser qualquer tipo de pergunta, ou se vocês acharem interessante uma parte, principalmente do Alteryx, que você não conhecia. Então, fique à vontade para dar suas sugestões no chat também, que eu vou estar lendo ele conforme eu vou apresentando, tá? Claro que eu não vou conseguir responder tudo, mas é a ideia que eu consiga cobrir a maior parte das perguntas, tá? A gente deixou 15 minutos separados no final para responder algumas perguntas, mas sintam-se à vontade para já fazê-las agora. Então, olha, pessoal, estamos agora vendo o Alteryx na tela. Então, esse daqui é a carinha do Alteryx Designer, tá? Então, é uma ferramenta que está no seu desktop e a ideia dele ser uma ferramenta instalada no seu desktop é que a Alteryx pensa que essa é uma ferramenta também focada no usuário final. Então, é você com o direito de fazer qualquer tipo de processo automatizado que você antes não conseguia fazer também no Excel. Então, a gente pode pensar num Excel muito mais robusto, tá? Claro que a gente tem muito mais ferramenta e até algumas pessoas vão se incomodar com essa declaração, né, de um Excel mais robusto, mas a ideia é que a gente consiga ter toda essa dinamicidade que o Excel nos traz, e a gente conseguir fazer qualquer tipo de coisa sem nenhuma limitação, e é isso que o Alteryx nos traz, tá? Então, a gente tem aqui uma série de categorias, tá? Depois eu vou disponibilizar o link para download, tanto do Alteryx aqui, mas também algumas coisas adicionais, mas a ideia é que vocês já consigam realizar o download e consumir um trial da ferramenta. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês já são capazes de testar. Então, olha, a gente está vendo aqui uma série de categorias, tá? Então, pensando primeiro, vamos pensar primeiro no Excel, né? Então, que tipo de ferramenta a gente precisa se a gente quer automatizar um Excel? Então, a gente tem categorias aqui de entrada e saída de dados, então, qualquer leitura de arquivo, leitura de bases de dados, de base de dados na nuvem, então a gente vai utilizar ferramentas de input de dados. E se a gente quer escrever esse dado para algum arquivo ou alguma base distinta, a gente lê com esse output. Eu vou fazer uma demonstração, mas vamos só entendendo o tipo de ferramenta que a gente possui aqui dentro. Então, a preparação. Então, se eu leio um arquivo, eu quero começar a utilizar uma fórmula, por exemplo, quero fazer um filtro, quero fazer uma amostra, ou selecionar o campo que eu gostaria que permanecesse no meu fluxo, então eu posso utilizar essas ferramentas de preparação para fazer esse tipo de consideração. E também os relacionamentos, né? Quando eu penso em uma série de fontes de dados distintas, eu tenho que ser capaz também de relacionar essas bases. E relacionando, eu tenho também toda a parte de transformação de dados, né? Então, a soma agrupada, média agrupada e todo tipo de cálculo relacionado a agrupamento de dados que estão em mais do que uma linha, eu utilizaria essas ferramentas de transformação. Caminhando para outras ferramentas, a gente tem também essa área de relatórios. Então, se você tem, por exemplo, ou um Excel ou alguma ferramenta de BI, você consome, a única coisa que você está fazendo com ela é tirar um print da tela, colocar num PowerPoint e enviar para uma série de pessoas, porque o que você precisa é só de um status do que está acontecendo, a gente consegue deixar isso também automatizado dentro do Alteryx, tá? Então, você vai ter ferramentas que vão te ajudar a criar um relatório em PDF e esse PDF a gente consegue enviar dinamicamente para cada uma das pessoas, tá? Então, você consegue dizer que a pessoa A vai receber o relatório a pessoa B vai receber o relatório B e assim por diante, ou assim como outras pessoas podem receber todos os relatórios, enfim, a gente consegue fazer tudo isso de uma forma dinâmica e parametrizável.
Indo para algumas ferramentas legais também, e aí a gente está entrando agora na parte avançada do Alteryx, né? Então, toda essa parte espacial. Então, você tem um endereço, esse endereço a gente pode criar um ponto e colocá-lo no mapa, e a partir desse momento a gente consegue fazer uma série de considerações relacionadas a esse ponto. Então, qual é a distância de um cliente a uma loja que ele realizou uma compra? Ou será que esse cliente ele está... eu quero só pegar os clientes que estão a 5 minutos da minha loja, ou só os clientes que estão a 10 quilômetros da minha loja, ou quero verificar também se minhas lojas, de alguma forma, elas estão canibalizando uma a outra pela área de interesse que cada uma cobre. Então, todo tipo de coisa relacionada à análise geoespacial, a gente também vai estar conseguindo fazer esse tipo de consideração. Indo para ferramentas preditivas agora, então toda essa parte de investigação também, que é uma parte anterior à análise preditiva, de fato, então a gente também consegue, utilizando essas ferramentas que são visuais. Então a gente tem aqui o histograma, por exemplo, e só um detalhezinho sobre essas ferramentas, você vê aqui a simbologia da linguagem R, né? Então o que o Alteryx fez? A sacada do Alteryx foi não reinventar a roda, né? Então a gente tem uma linguagem super poderosa, aberta, open source, tanto R como Python, e a ideia é que a partir dessas bibliotecas, que elas estão bastante robustas, inclusive, então o Alteryx foi lá e encapsulou isso numa ferramenta que seja visual, tá? Então a gente está olhando para ferramentas aqui ou para detalhes da ferramenta, onde em algum momento, se a gente fosse desenvolver em R, a gente teria que utilizar um código, utilizar algo mais avançado, mas a ideia do Alteryx é que a gente tenha uma interface onde o usuário selecione por meio de listas qualquer tipo de funcionalidade e que torne bastante simples a utilização de ferramentas avançadas. Vale a mesma coisa para o preditivo, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui só para enunciar os mais populares, a regressão linear, a regressão logística, a gente tem as redes neurais, a árvore de decisão, Random Forest, e aí tem muito mais ferramentas preditivas que a gente consegue utilizar e aqui pensando em prever um resultado, dado que a gente sabe algo sobre o passado, tá? Testes AB, a gente também consegue fazer, séries temporais, a parte de clusterização, a gente tem ferramentas também onde a gente faz o caminhos e a gente também tem o Market Basket. E a gente tem também as ferramentas prescritivas, tá? E aí o prescritivo, se a gente for fazer uma analogia com o Excel, uma das ferramentas que o Excel possui que também fazem prescrição é o famoso Solver, né? E aí tem muitas outras categorias aqui que eu não vou entrar no mérito agora, tá? Então, tudo isso já vem instalado na ferramenta no momento que você instala e você tem acesso a tudo e a ferramenta não é modular. Então, a ideia é que você consiga consumir todo tipo de informação, você já consegue extrair dados do banco, claro que tem uma prévia configuração do acesso ao banco, mas você já consegue fazer tudo isso com esse trial que a gente tem de 14 dias. São 2 vezes de 14 dias, tá? Então, você utiliza por 14 e num segundo momento, quando você entrar na ferramenta, ele renova mais 14 dias para você testar a solução. Então, começando aqui com a demonstração, a gente tem aqui embaixo, ó, essa daqui é minha área de trabalho, é aqui que eu arrasto as ferramentas, então se eu quero incluir uma ferramenta de input, eu arrasto ela para cá e começo a fazer todas as configurações aqui na esquerda. Aqui embaixo vai aparecer os meus resultados, então a ideia da ferramenta é que eu tenha tudo na ponta do meu mouse, tá? Então, começando com a demonstração, então eu tenho aqui alguns arquivos, tá legal? E eu tenho um arquivo aqui que é a minha base. Eu tenho 10 lojas distintas e cada uma dessas lojas possui uma base de clientes distintas também. Tem uma base de lojas com informações cadastrais da minha loja e informações relacionadas à transação que essas pessoas realizam nas lojas, tá? Então, uma loja de produtos eletrônicos, cada uma delas mantém um cadastro separado. Aqui são representados por arquivos CSV, mas poderiam ser tabelas de um banco, tá? A ideia é só que a gente faça que fique mais fácil de entender quando a gente utiliza os arquivos. Então, para eu incluir esses arquivos no Alteryx Designer,
eu só preciso arrastá-los. Então, eu tenho um CSV aqui da minha loja 100, arrasto esse arquivo, e eu vou colocar também uma ferramentinha aqui, que é esse binóculo. A ideia do binóculo é eu conseguir visualizar esses dados dentro do próprio Alteryx. Rodo aqui o Alteryx, e olha que legal. Então, eu já tenho uma quantidade, o número de linhas que eu tenho em cada um desses meus arquivos, e eu tenho o resultado relacionado a essa minha base também. Então, são 359 clientes distintos aqui nessa minha base, e cada um deles, se a gente for analisar o conteúdo, a estrutura, então a gente tem uma base aqui, dados de loja, né? Então, a loja onde ele está cadastrado, todos eles aqui na loja 100, o ID do meu cliente, que vai do número 1 até o número total de clientes da minha base. Tem a informação sobre o segmento do cliente, informações cadastrais, então nome completo, e-mail, a rua onde ele reside, e aí a partir da rua e do endereço que essa pessoa me passou, eu já fiz, antes dessa demonstração, eu já geocodifiquei essa informação e coloquei a latitude e longitude. Claro que a gente já conseguiria fazer isso aqui também, é só para simplificar a nossa demonstração. E aqui também a gente tem uma coluna chamada resposta. Então eu consigo, inclusive, quando eu clico em cada uma das colunas, eu consigo dar uma olhada na estatística daquele meu dado. Então, por exemplo, aqui se eu tenho o ID do meu cliente, eu clico, eu tenho algumas informações estatísticas relacionadas a ele. E olha só a primeira coisa que eu já vejo aqui nessa minha base. Então, esse ID do cliente, teoricamente, é o ID que rege esse meu cliente. Então, ele tem que ser único. Então, cada um recebe o único ID. E se eu dou uma olhada aqui na minha base, o que eu consigo ver é que existe uma certa duplicação, né? Eu tenho 359 linhas de dados que estão ok, então eles estão todos ok, mas eu só tenho 357 que são únicos. Então eu tenho duas duplicações de ID aqui que eu preciso verificar. Vamos fazer o seguinte primeiro. Então eu tenho 10 arquivos distintos, o que eu vou fazer primeiro é só incluí-los todos automaticamente. Então, eu vou vir aqui na configuração desse meu arquivo, colocar um caractere coringa, e a ideia aqui é que eu consiga rodar e carregar todos os meus usuários de uma vez. Então, eu tenho uma base agora com 10 lojas distintas, 2.680 clientes, e aqui a gente consegue olhar, então, é a massa total de clientes que essa loja de produtos eletrônicos possui, que essa empresa de produtos eletrônicos possui. Se eu quiser olhar, por exemplo, aqui, poxa, qual o número de clientes relacionados a cada uma das lojas? Então, eu vou clicar aqui na minha coluna loja e eu consigo olhar aqui uma distribuição com a contagem do número de clientes por loja. 359, 352, e a gente consegue olhar que a loja 102 é a que possui menor número de cadastros de clientes. É só uma forma de a gente começar a entender o dado antes de fazer algum tipo de preparação. Então, olha só aqui, então a gente tem 10 lojas distintas, muito legal. E se a gente olhar para o ID do cliente também, então o ID do cliente é o que rege o meu cliente. Mas será que ele é único para todas as minhas bases? Então, a gente olha aqui, ó. Então, eu tenho 2.680 clientes no total, mais 357 códigos que são únicos. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer, então, que existe a duplicação desse ID dentre todas as minhas lojas. Então, eu tenho que fazer uma combinação da minha loja, que é o número onde ele está cadastrado, e o número do cadastro dele, e aí a soma desses dois é o que vai garantir que eu tenho um dado que seja único. Muito legal. Então, falando um pouquinho também sobre esse conteúdo aqui, sobre o que a gente vai fazer hoje, né? Então, eu tenho uma base de clientes, uma base de lojas e transações, como eu disse. Mas a ideia é que a gente consiga fazer uma análise preditiva com esses dados. Então, essa empresa, ela enviou um cupom de desconto no passado para todos os clientes, né? Então, todo mundo recebeu um cupom de desconto, visite a minha loja, tudo por correios, tá? Então, é um mailing que, de certa forma, é caro, e também eles não querem cansar os clientes que não vão utilizar. Então, a ideia é que eles enviem um novo cupom de desconto para esses clientes, e dado que eles já têm o histórico de quem utilizou e quem não utilizou, então esse primeiro cupom de desconto aqui, ele sabe quem utilizou e quem não utilizou, eles estão registrados no CEP de cada uma das pessoas, e a gente consegue ver, inclusive, aqui também, olha só, então a gente tem de um total de cupons que foram enviados, 2.250 não foram utilizados e 430 foram utilizados. Legal a utilização, né? Se você pensa numa campanha de marketing, a aderência é até bastante grande,
mas agora o que eles querem fazer é reduzir o custo e só enviar esse cupom de desconto para aqueles que possuem uma maior predisposição a utilizá-los. E também entender um pouquinho mais sobre o que faz essas pessoas utilizarem esse cupom, né? Então, dado que a gente tem informações históricas relacionadas ao meu cliente e a transação que cada um deles faz dessas minhas lojas, então por que não tentar entender o que faz esse cliente fazer uma compra, o que faz esse cliente consumir o meu cupom de desconto. Então, vamos começar aqui com uma breve preparação da minha base de clientes. E aí, como eu notei que existe uma duplicação de IDs, o que eu vou fazer é colocar essa ferramenta chamada Unique. Então, ela é uma ferramenta que vai verificar duplicados. Eu coloco ela aqui no meu workflow. E sempre que eu clico na ferramenta, eu posso realizar todo tipo de configuração aqui na minha esquerda. O que eu quero verificar? Poxa, eu quero verificar se esses códigos aqui relacionados ao meu cliente, se eles são únicos. Então, muito legal. Olha só o que eu consigo identificar aqui nesse primeiro momento, é que tem 3 duplicações de Ds. Ele já separa automaticamente. Claro que aqui é um ponto de atenção, né? Eu tenho que começar a olhar para esses clientes e entender melhor o que aconteceu com eles, se eles são de fato clientes que foram duplicados, né? Problema do sistema de gerar 2 cadastros ao mesmo tempo, ou se na realidade são clientes distintos, são clientes novos que receberam o mesmo ID. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou considerar que eles são clientes duplicados e eu não quero ter esse tipo de problema e eu vou removê-los. Tá? É uma decisão de negócio removê-los. Talvez não a melhor, mas é um que simplifique essa nossa demonstração aqui. Legal, então eu removi todos os únicos, então 3 foram embora. Uma coisa que eu tenho que fazer quando eu penso num arquivo, por exemplo, um arquivo TXT, um arquivo CSV, por padrão, ele vem nesse formato todo de texto. Então, o formato de todas as colunas são texto. Em alguns casos, a gente tem alguns arquivos gigantescos, com mais de 1000 colunas, 100 colunas, enfim, onde se torna bastante inviável de você alterar manualmente cada um dos tipos, né? Então, tem dados numéricos que eu quero alterar para números inteiros, dados que são decimais, eu quero que ele transforme em decimais, datas e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho uma ferramenta chamada AutoField. E aí, novamente, eu sempre configuro aqui na minha esquerda, mas a ideia é que, a partir dessa configuração, ele me sugira o melhor formato. Tá? Então, eu consigo olhar, clicando na ferramenta, no passado, tudo como string. No futuro, né, na realidade, após a ferramenta ser implementada e analisada, a gente tem dados agora aqui que são tanto inteiros, então a gente tem dados que foram transformados em inteiros, dados que foram transformados aqui em decimal, e se tivesse algum tipo de data, ele também transformaria. E algo que ele também foi fazendo é reduzindo o tamanho dos meus textos, né? Então, ele tem uma série de formatações, eu não vou entrar no mérito dos tipos, mas a ideia é que ele consiga também dizer o maior formato possível que é necessário para cada uma dessas colunas. Então, legal. Preparei minha base de clientes. Claro que para cada base de clientes distinta a gente tem uma série de problemas, mas nesse caso eu vou deixar isso aqui e considerar isso como preparado. Vamos agora subir a base de lojas. Então, eu tenho uma loja, é um arquivo Excel, eu tenho informações cadastrais da minha loja, coloco novamente aquele binoclinho e vamos analisar essa base. Então, olha aqui, eu tenho 10 lojas, né? Está de acordo com o número de cadastros que eu possuo e eu tenho informações cadastrais relacionadas à minha loja. Então, eu tenho o ID da minha loja, eu tenho o endereço dela, número, bairro, cidade, e daí o que eu já fiz aqui foi geocodificar essas informações. Então, de certa forma, essa parte do endereço eu não preciso mais, eu só vou limpar minhas bases antes de eu começar a fazer qualquer tipo de análise. Vou jogar o binóculo aqui para frente e vou colocar uma ferramenta em cada uma das bases. Eu quero só limpar essas bases para ficar mais fácil de eu enxergar o conteúdo que é relevante. Venho com uma caixa de seleção aqui. Essa caixa de seleção, agora eu posso selecionar os dados que vão passar para a próxima etapa. Então, eu quero o ID da minha loja, isso aqui é importante.
O logrador eu não preciso mais, já foi geocodificado. Número, bairro, cidade, estado e CEP eu não preciso mais. Eu preciso só da latitude e longitude, tá? Esse é um dado que é relevante para mim. Vou fazer a mesma coisa para a minha base de clientes. Então, o que eu preciso do meu cliente ainda? Então, eu tenho a loja, o ID, muito importante para eu relacionar outras bases. Eu tenho o segmento do meu cliente. Eu posso rodar aqui, eu consigo analisar esses dados conforme eu vou analisando também aqui. Então, olha, eu tenho o segmento do cliente. O que ele é? Ele está dizendo se ele é PJ corporativo, se ele é MEI, pequena, média empresa. Informação importante. A resposta é muito importante também, a partir dela que eu vou prever o resultado dos meus clientes. E aí aqui o nome, endereço, isso tudo eu vou excluir da minha base. Então, eu não preciso mais dessas informações. Todas elas estão dentro aqui da loja e do ID. Então, é só uma forma também de eu esconder essas informações. E quem está fazendo esse tipo de análise não precisa dessas informações também. Então, agora que eu limpei as minhas bases, o que eu posso fazer é relacioná-las, né? Então, eu quero trazer o cadastro da minha loja para cada um dos meus clientes. E isso eu vou fazer com um join. Então, se a gente pensa no Excel, né, para os usuários de Excel, eles já estão mais familiarizados com o PROC-V. Então, se a gente for pensar, isso é como se fosse um PROC-V. Tá? Tem algumas diferenças, mas é o PROC-V, é o VLOOKUP. E a gente consegue, então, relacionar, colocar qual é a chave em comum. Então, eu estou dizendo que o ID loja é igual à minha loja. Embora eu tenha 3 saídas distintas aqui, por enquanto eu só preciso dessa do meio. Depois eu explico o que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu tenho, olha só, quando eu olho para a minha base final, eu tenho a base já limpinha, né, com tudo que eu preciso. Essas são as informações da minha loja, com a latitude e longitude. E essas são as informações do meu cliente. Então, claro que aqui a gente tem uma breve caracterização do que esse cliente é, mas aqui a gente conseguiria, inclusive, enriquecer esses dados com dados externos. Né? Então, por exemplo, dados do IBGE, que são dados gratuitos. A gente tem o local onde ele está, então, como a gente sabe onde ele mora, a gente sabe também o setor censitário onde ele está, e a gente pode incluir dados do censo. Esse é só um exemplo, tá? Então, legal. Eu fiz aqui a preparação das minhas lojas, dos meus clientes, faltaram as transações. Vamos colocar o meu arquivo de transações, é um Excel também, seleciono a minha aba e dou um OK. Transações, então 9.340 transações, e aqui está a forma que esses dados estão estruturados. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, o pedido 1, ele é da minha loja 104, o cliente que realizou esse pedido, então, foi esse daqui, né? A soma desses dois campos é o que rege o meu cliente, poderia ser um CPF também, e esse cliente ele realizou uma compra no mês 1 de 2020. A forma que essa empresa decidiu por colocar essa base de transações não é a forma mais interessante, né? Não é a forma mais correta. Então, o que a gente possui? A gente tem uma série de informações, série de transações que aconteceram em janeiro, e a gente tem uma série de informações vazias aqui, que são informações inválidas, não é mesmo? Então, se a gente for olhar para as colunas seguintes, para as linhas seguintes, perdão, então a gente tem informações aqui para as transações que foram realizadas em fevereiro e assim por diante, e todas as outras colunas estão nulas. Então vamos tentar resolver isso, né? Então uma coisa que é bastante importante é para eu chegar à minha análise e tomar uma decisão sobre para quem enviar o cupom de desconto, talvez eu tenha que olhar para o total de compras de cada uma dessas pessoas, né? Aqui eu tenho um horizonte de 4 meses, mas isso já é o suficiente, né? Eu quero fazer análise com esses 4 meses mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transpor esses dados, né? Então, é a famosa brincadeira de tabela dinâmica do Excel, né? Então, eu vou selecionar os campos que eu não quero transpor, todos os outros vão ser transpostos e vamos olhar como ficou. Então, olha só, então, se eu consigo já ver o número de dados passando por aqui, né, e tem um aumento bastante curioso, né, nesse meu dado quando eu realizo esse tombamento, né, o que a gente chama de transposição. E o que aconteceu quando a gente olha para os dados? Olha só, então no início a gente tinha dados que eles estavam nesse formato aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, o pedido 2.709 e ele está aqui no mês de fevereiro. Quando a gente vai olhar
a transposição desse dado, e vamos olhar o primeiro para fazer mais sentido, né? Então, eu tenho o meu pedido 1, ele corresponde à primeira linha, e aqui eu tenho o mesmo pedido correspondendo a 4 linhas, o que faz bastante sentido, né? Então, a gente tombou esses dados, mas junto com o tombamento, a gente gerou uma série de dados que são inválidos. Então, como a gente faz para tratar esse tipo de problema? É o famoso filtro, né? Então, eu vou colocar um filtro aqui, e configurá-lo. Então, olha, eu seleciono o meu valor, eu quero todos os valores que não são nulos. Então, o que ele está fazendo em cada uma dessas etapas do meu processo, né? A gente não some com nenhuma informação. Então, tudo que está sendo feito, ele está sendo armazenado em algum ponto do workflow, mesmo que a gente delete essa informação. Então, olha aqui. Então, quando eu fiz esse filtro, que eu só quero os valores que não são nulos, ele já separou os valores em uma das pontas, né, todos os valores válidos, e os valores inválidos vieram automaticamente para sair da F. Então, a gente vê 28 mil transações inválidas e 9.268 informações de transação válida. O que já é um pouquinho diferente desse inicial, né? Então, essa base de transações já tinha informações incorretas. Então, já tinha informações que são nulas. Então, a partir desse momento, eu já consigo pensar num total de compras, porque eles estão todos numa coluna única chamada valor aqui. Então, venho com uma transformação, e essa transformação é onde eu começo qualquer tipo de agrupamento relacionado ao meu dado. Então, eu estou agrupando, e agrupei errado, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu quero um agrupamento por loja, mas também por cliente. Então, olha só, eu tenho o agrupamento, que é a função principal aqui, mas eu tenho uma série de outras funcionalidades aqui dentro. Então, eu posso fazer agrupamentos numéricos, então, média, moda, mediana, desvio padrão, e esse tipo de coisa a gente possui aqui, mas também funcionalidades financeiras de agrupamento. Então, valor presente, a gente consegue olhar também para aquelas informações que são texto, a gente consegue concatenar, então criar, aí eu vou chamar de linguiça de dados, né? Mas a gente consegue colocar um dado lado a lado, a partir de todos os agrupamentos que a gente quer fazer. Mas nesse caso, a gente quer fazer a soma, então a soma é o total de compras do meu cliente. Eu tenho também a média, eu também quero saber o número de vezes que essa pessoa foi à minha loja. Então, aqui eu vou chamar de total de compras, aqui o ticket médio, e aqui número de visitas. Ótimo. Então, eu tenho essas 3 informações sobre o meu cliente. E vamos rodar o meu workflow. Então, olha só. Então, aqui eu tenho 2.668 clientes distintos e eu tenho todas essas informações, são os fatos relacionados ao meu cliente. Poxa, eu acho que sem querer eu mudei o nome aqui, eu vou colocar novamente, número de visitas. Então, rodei novamente, eu tenho o número de visitas. Então, uma outra ideia, né? Então, como a gente está pensando também num modelo preditivo que vai ser criado, eu tenho que começar a olhar para todas essas informações e pensar em que tipo de informação eu poderia ter adicionalmente. Então, pensar, pô, o número de visitas, ele me traz uma informação legal, mas eu tenho uma pessoa, um cliente que ele visitou minha loja uma vez dentre todos esses 4 meses. Pô, eu acho que esse cliente, ele só foi por acaso, ele estava passando por lá, isso não é uma pessoa que é um cliente regular. Então, eu vou colocar uma regrinha aqui e eu vou utilizar a fórmula para fazer isso. Então, eu vou partir do pressuposto que, se o cliente ele visitou mais do que 4 vezes nesses 4 meses, eu vou considerar ele como regular. Claro que isso vai de acordo com o negócio, vai de acordo com uma decisão que é bastante particular de cada empresa e de cada problema que a gente possui, mas, no meu caso, eu vou considerar, então, uma fórmula onde acima de 4 é regular, abaixo de 4 não é regular. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho uma série de filtros de funções aqui,
na realidade não filtros, perdão, mas funções, e essas funções, para quem mexe no Excel, está vendo que é bastante parecido, inclusive. Então, você tem um guia com todas as funções disponíveis. O que eu quero fazer? Pô, eu quero fazer um condicional. E eu tenho duas formas, eu tenho o if e tenho esse if then else. Eu vou fazer essa forma aqui. Então, esse daqui é o que eu quero utilizar. Qual é a minha condição? A minha condição é, eu quero que o número de visitas, se ele for maior do que 4, essa pessoa é regular. Então, eu vou escrever sim. Caso contrário, ela não é regular. Não. E aí a gente pode ir colocando uma série de funções aqui. Todas essas funções que dependem de funções específicas aqui. Então, a gente consegue tanto utilizar ferramentas visuais, mas para a maior parte delas a gente também tem uma função para aquela pessoa que gosta, às vezes, de fazer um tipo de programação e não abandona uma ferramenta que é capaz de criar fórmulas, né? Então, criei essa minha fórmula. E essa fórmula está dizendo se o meu cliente é regular ou não. Legal, então eu tenho informações da minha loja, informações do meu cliente, e agora eu finalizei as informações relacionadas às transações. Vamos juntar todos esses dados. Então, eu juntei. Junto com mais um join. Eu vou selecionar aqui o ID da minha loja. Vou colocar os 3 browsers aqui para eu poder explicar o que está acontecendo. E vamos rodar esse workflow. E olha só o que aconteceu aqui. Então, poxa, eu tenho 2.677 clientes, 2.668 transações, e olha o número de dados que foi gerado aqui. Então, olha isso aqui. Isso para mim já parece estranho, né? E o que pode ter acontecido, né? Então, eu não relacionei da forma correta. Então, eu venho aqui de novo para o meu join, eu vejo que esse número está estranho, eu posso analisar, claro, mas eu sei também que então faltou uma chave adicional. Então, eu vou selecionar o ID do meu cliente, que é aquilo que eu tinha dito no começo, né? Então, a soma desses dois é o que, entre aspas, acabaria representando quem esse meu cliente é. Rodo novamente o workflow. E a gente vê agora 2.668 clientes. Então, quando a gente faz o join, a gente tem 3 saídas distintas. E aqui elas são representadas por esse diagramazinho, né? Para quem estudou matemática, engenharia ou fez cursinho, de certa forma, sabe que isso aqui é chamado de diagrama de Venn, né? Então, a gente tem esses diagramas com todos os relacionamentos atrelados a eles. E não se engane, tá? Por mais que a ferramenta se chame join, o left não é o left join. O left join é o L mais o J. E aí, se a gente for entrar nessa parte técnica do que também a gente teria que fazer, então a gente tem o full outer join, que é a soma dos 3, right join e o inner join, que é esse daqui. Então, esse daqui está mostrando tudo que ele encontrou de similaridades. O left, se a gente for trazer para o nosso problema, são todos os clientes que não possuem nenhuma transação. E o oposto também é válido. Todas as transações que não possuem nenhum cliente atrelado. Que é o caso que a gente não poderia ter, né? Ter uma transação onde não existe um cliente que foi cadastrado. Então, ótimo, eu tenho 9 clientes que não possuem nenhuma transação atrelada a ele nesses últimos 4 meses, então esses eu vou abandonar. Por enquanto eu não preciso, eu vou utilizar só os que realizaram algum tipo de transação. Vou apagar aqui só por organização, né? Então, a gente tem esses browsers e eles, por padrão, são utilizados mais para eu analisar a informação que está passando por cada uma das etapas. Mas aqui também, por um pouquinho de neura e por organização, eu acabo apagando. Olha só como está ficando o nosso workflow. Então, a gente tem um workflow aqui com a preparação de dados, loja, cliente e transações, e a gente tem o relacionamento entre todas elas, tá? O que faltou aqui ainda? Então, a gente tem uma tabela com informações cadastrais, tudo que a gente conseguiu pegar do meu cliente, parece que está aqui. O que faltou foi a parte espacial. Então, a gente tem o endereço do meu cliente. Será que onde o cliente está situado, onde ele mora, a distância dele à minha loja é relevante para ele realizar uma compra? Vamos colocar isso na equação também, vamos descobrir, né? Então, eu vou colocar aqui uma criação de pontos. Então, eu estou criando um ponto espacial.
e aí ele é baseado na latitude e longitude, e eu vou rodar aqui para mostrar o que está acontecendo. Então, eu tenho um ponto aqui, a minha loja se tornou um ponto no mapa, o meu cliente se tornou um ponto no mapa, e agora a gente pode olhar como isso está sendo distribuído no meu mapa. Então, essa minha loja, ela tá dentro da Grande São Paulo, né? A gente tem 10 lojas aqui representadas por essas caixinhas aqui vermelhinhas, cada uma das minhas lojas, e os clientes que estão imersos na minha base de cadastro de clientes. Legal. Então, se eu clicar em um cliente aqui, só para exemplificar, olha só o que acontece. Olha que interessante. Então, a gente tem um cliente que, embora ele tenha mais lojas próximas, ele vem realizar a compra aqui nessa minha base. Claro que a gente tem vários motivos para isso, mas vamos partir do pressuposto que esse é o endereço de onde ele sai sempre. Então, ele tem que fazer todo esse percurso para chegar naquela loja para realizar aquela compra. Pode ser que minhas lojas não tenham o produto que ele precisa, pode ser que ele trabalhe perto da loja, mas enfim, vamos simplificar esse problema e tornar um problema onde a pessoa não tem conhecimento sobre as lojas. Ele sabe aquela loja, é uma pessoa que não quer usar o Waze, enfim, e a gente sabe que tem muita gente que faz isso, e ela vai na loja onde ela conhece. Então, o que a gente pode fazer aqui é extrair essa distância, né? Vamos ver se essa distância também está relacionada ao potencial da pessoa utilizar o cupom de desconto. Porque, poxa, pode ser que essa pessoa não utilize, ela vai ter que andar, que seja 40 minutos num dia só para chegar numa loja, e pode ser que isso seja um ponto de decisão para ele utilizar ou não o cupom de desconto. Vamos fazer o seguinte, vamos extrair essa distância do meu cliente à minha loja. E aí aqui nesse caso eu vou utilizar tanto a menor distância, né, a linha reta, em alguns casos a gente chama a distância por, se você vai a passarinho, né, então é a distância em linha reta, dado que esse passarinho é inteligente, ele sabe caminhar em linha reta, mas também a gente tem uma distância aqui considerando o trânsito do local. Então, nesse caso, carro, a gente pode pensar em trânsitos no horário de pico, à noite ou no pico. Eu vou considerar aqui, então, fora do pico. E o máximo, eu vou deixar um máximo de 60 minutos. A gente sabe que nada é fácil aqui em São Paulo. Então, eu vou deixar que a pessoa vai se locomover 60 minutos para comprar algo nessa loja de produtos eletrônicos. Então, aqui ele está fazendo uma consulta, a base relacionada ao trânsito, né? E está extraindo as informações, ele está preenchendo no mapa cada um dos percursos, fazendo o roteamento da distância menor e está trazendo as informações da forma que eu gostaria. Então, aqui a gente tem uma requisição à internet, isso aqui é diretamente relacionado à minha internet, que, modéstia à parte, não é muito boa. Mas o que ele está fazendo aqui, olha só, carregou. E aqui seria um ponto de atenção, né? Poxa, eu estou rodando esse workflow, eu tenho que fazer a requisição de dados da internet de trânsito, né? Pode ser do Google, pode ser do Waze, enfim, e eu não quero fazer isso a todo momento. Isso para mim é custoso, né? Por mais que eu tenha esperado só 20 segundos e antes eu não tinha essa funcionalidade, eu não quero mais esperar. Então, olha só a informação que a gente possui aqui. Tanto drive time, tá? Em quilômetros, perdão, esse daqui é em minutos. Então, eu tenho o drive time em minutos, mas também tenho o drive time em quilômetros. Então, olha a diferença, né? Essa distância em quilômetros é a distância em linha reta. Então, se a gente for de passarinho, ou essa distância se a gente for de carro. E esse daqui é o tempo em minutos que demoraria indo de carro. Olha o aumento, né? Então, em alguns casos, devido ao local onde a gente está situado, então a distância é muito maior. Legal. Eu vou tirar esse tique aqui só para evitar que a gente perca tempo na distribuição desse dado. E o que eu quero fazer? Poxa, eu já preparei meus dados, eu não tenho mais nada a fazer, eu não tenho nenhuma alteração para fazer daqui para trás. Desse ponto para trás, eu não preciso mais alterar nada. Então, eu terminei. O que eu posso fazer? Eu clico nessa ferramenta aqui, e eu posso gerar um cache.
o que ele está fazendo? Ele está armazenando todo o resto dos dados que foi feito anteriormente e eu não preciso mais executar. Então, quando eu rodo o workflow, o dado ele começa a ser executado daqui e isso aqui é armazenado da forma que eu preciso. Então, eu tenho 2.668 clientes e aqui agora a gente pode começar a pensar num modelo preditivo. Tá? Então, a gente vem aqui para as ferramentas preditivas. E aqui, me desculpe os estatísticos, tá? Me desculpe as pessoas que já entendem do negócio, vão sentir uma coceirinha, vão ficar meio revoltados com o que eu vou fazer aqui, mas a gente está fazendo uma simplificação para a gente conseguir entregar o melhor dos conteúdos no menor prazo de tempo, né? Então, eu pulei a parte de investigação, eu já fiz uma investigação relacionada aos meus dados, eu já eliminei todos os nulos, já fiz todas aquelas coisas que a gente precisa fazer para tratar essa minha base, e agora eu já posso fazer a análise preditiva de fato. O que eu preciso fazer primeiro? Eu vou criar uma amostra. Então, a gente vai criar uma... Claro que aqui já começa a ficar mais técnico, mas eu vou criar uma amostra de dados, onde com uma parte delas eu vou treinar o meu modelo, e com a outra parte eu vou testar o meu modelo. Então, legal. Então, eu vou utilizar 2/3 da minha base para criar um modelo e 1/3 para testar esse meu modelo. Então, eu já separei. Ele separa aleatoriamente essa base. E agora o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui para baixo, só para a gente organizar. E eu vou colocar, como eu sei que a gente quer prever o sim ou não, uma das ferramentas que eu posso utilizar é a regressão logística. Então, legal, vou colocar essa regressão logística aqui, fiz toda a investigação, já sei todas as correlações, eu sei as variáveis que eu tenho que utilizar. E agora, eu seleciono o que eu quero prever. Então, olha só, então eu estou entrando numa regressão logística e tudo agora é no formato visual. Então, o que eu gostaria de prever é a resposta. Então, essa é a informação que eu preciso. E quais informações relevantes para eu prever esse meu dado? Então, vamos lá, eu tenho o segmento do meu cliente, se ele é PJ, pode ser que isso seja relevante. Eu tenho o total de compras, eu tenho o ticket médio, o número de visitas, se ele é regular ou não, e a distância do meu cliente à loja. Então, legal. Eu já vou, isso aqui, ele está gerando o meu modelo, tá bom? A gente consegue verificar relatórios aqui, enxergar o que está acontecendo na regressão logística. Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. O que eu vou fazer é já plugar uma ferramenta que coloca a pontuação e eu vou pontuar essa minha base. Então, essa ferramenta está criando o meu modelo, essa daqui está colocando a pontuação na minha base agora, a de teste. Ó. Então, a gente está agora vindo na base de validação, que são os dados que, teoricamente, o meu modelo não sabe que existe, então são dados novos, e é a partir deles que a gente vai fazer, vai testar se o modelo está, de fato, funcionando da forma que deveria. Então, muito legal. Como eu sei também que essa parte da análise ela demora para ser executada, eu já vou criar um cache aqui. Eu só quero fazer uma vez e depois eu vou partir desses resultados. Então, olha só. Então, a gente tem um cache que está sendo utilizado a partir do início. Então, a gente tem uma área de preparação de dados aqui. A partir da preparação, a gente separa em amostras. Essa amostra, uma parte dessa amostra, 67%, está sendo utilizada para criar o meu modelo, para estudar, né? Então, ele tá olhando para o meu modelo e vendo qual é a melhor equação para esse modelo utilizar. E depois eu utilizo essa ferramenta de score com os dados que ele ainda não viu. Então, é como se eu fizesse, como se esses dados fossem do futuro. São clientes que existem, mas não foram os clientes utilizados para criar o meu modelo. E aí, isso aqui é um padrão, tá? É uma boa prática quando a gente está pensando em modelos preditivos, e a ideia é só a gente colocar dados que o modelo nunca viu, que é como se fosse uma representação do futuro. Legal. Então, o que foi feito aqui? Ele gerou essa minha base de pontuações, então eu tenho o percentual, a probabilidade do não, então aqui a gente é um número de 0 a 1, e eu tenho o sim aqui do meu lado. Vamos olhar para o sim, e eu vou ordenar essas informações. Então, ordeno na forma decrescente. Isso aqui é a representação do 100%. Teoricamente, se a gente for pensar, o modelo tem 100% de certeza que esse dado, essa pessoa, ela vai utilizar o cupom de desconto. E aí,
para quem não percebeu aqui, ou o claro que não vai perceber de antemão, mas a soma desses dois dá sempre 1, tá? Então ele tem o percentual do sim e o percentual do não, e a gente pode, inclusive, analisar os resultados. Deixa eu colocar isso aqui numa interface mais amigável para a gente enxergar. Então eu vou colocar mais um select aqui e vou remover algumas variáveis que eu não preciso mais. Então latitude, longitude, loja, eu preciso da resposta, então eu estou limpando só para a gente enxergar os dados que são mais relevantes. E eu vou deixar o percentual do sim, eu vou deixar do lado da minha resposta. Então, isso aqui é o verdadeiro e esse aqui é o que eu previ, né? Só para a gente comparar o que aconteceu. Então já rodei, você viu que ó, aqui ele já não está mais sendo executado, né? Mas vamos olhar para o meu resultado. Eu vou ordenar e vamos ver como esse modelo se comportou. Então, olha só, se a gente começar a olhar, por exemplo, eu vou olhar para os 150 primeiros, tá? Eu vou olhar para os meus 150 primeiros. Eu tenho um percentual do sim aqui, como esses dados eles estão ordenados, então esse aqui é o meu corte. Eu quero olhar para os 150 primeiros só. Se a gente olha a minha coluna resposta, esse aqui é o status inicial. Eu tenho 880 linhas distintas de dados, onde 723 representam não e 157 representam sim. Então vamos pensar assim, se eu pegasse esses dados que eu já conheço, e eu pegasse os 157 primeiros, então a ideia é que eu conseguisse pegar todos e enviar cupom só para aqueles que já utilizaram. Vamos pensar agora no nosso modelo, como esse modelo se comportou com essa minha base de teste. Então eu vou separar os 157 primeiros, os 157 primeiros estão aqui, ó, e esse daqui é o número que o meu modelo dá. Eu vou fazer um filtro aqui rapidamente. Então todos os dados maiores ou igual a esse valor são os dados de percentual do sim que eu quero. Então, olha só, ele filtrou os 156 primeiros. Vamos clicar na variável resposta. Então, olha só o que a gente conseguiu já fazer. Então, claro que o modelo ele é incerto, assim como vocês já sabem, a ciência preditiva ela não é uma ciência exata, né? Mas olha só, então com esse modelo, por mais que a gente tivesse 80% de nãos, esse meu modelo ele já foi capaz de acertar 109 pessoas que iriam utilizar o cupom de desconto. Então, pô, então se o meu modelo está conseguindo acertar, então significa que tem uma lógica por trás. Então, vamos começar a olhar qual é a variável mais relevante, ou quais são as variáveis mais relevantes que fazem esse meu consumidor, esse meu cliente, ele utilizar o cupom de desconto. Então, legal. Então, se eu olho para o meu modelo, esse modelo aqui ele é um modelo simplificado, onde eu utilizei o único modelo, mas eu deixei aqui uma segunda etapa pronta, onde ele tem algumas etapas adicionais. Então, o que eu fiz? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente fez, é o mesmo modelo que a gente acabou de desenvolver, sem tirar nem pôr, e eu coloquei duas ferramentas preditivas aqui em paralelo. Então, quando a gente pensa em ferramentas preditivas, a gente tem que colocar o maior número delas, porque a gente não sabe qual delas vai fazer o meu modelo responder melhor àquele tipo de problema de negócio que a gente possui. Então, como a gente pode fazer para analisar, por exemplo, qual é o melhor modelo? Eu tenho uma ferramenta aqui chamada de comparação de modelos, que ele está colocando todos os modelos lado a lado. Nesse caso, eu só tenho dois, tá? Mas é só para exemplificar o que está acontecendo. Então, ele gera já um relatório com o guia dos modelos que eu utilizei. Então, olha só como meus modelos foram bem com essa minha base de teste. Então, a gente tem uma regressão logística e uma random forest, uma floresta aleatória, e ambos chegaram muito próximos, aqui ficaram muito similares, né? Próximos de 90%. Qual a diferença dos dois? Eu tenho um modelo que ele prevê melhor o sim e o outro modelo que prevê melhor o não. Então, como o meu desejo é enviar cupons de desconto para aqueles que vão utilizar, poxa, então eu vou utilizar esse aqui que prevê melhor o sim.
que é a regressão logística que a gente fez no passado. Então, foi essa ferramenta que eu utilizei para eleger a regressão logística como a melhor ferramenta. Poxa, legal. Então, aqui eu tenho uma ferramenta que seleciona o melhor modelo. Então, se a gente colocar 5 ou 10 modelos em paralelo, ele vai identificar o melhor modelo para cada um dos casos. Outra coisa que a gente consegue ver, e aí eu vou entrar num relatório estatístico, mas o objetivo eu não vou explicar todo ele, tá? Então, ele é um relatório que é gerado e aqui deriva da linguagem R, mas algo relevante dessa ferramenta específica, ela é uma floresta aleatória, e ela me dá aqui embaixo, olha só que legal, ela me dá a relevância ou a importância de uma variável no meu modelo. Então, se eu olhar aqui o ranking, ó, quanto maior esse número, maior a relevância dessa variável no meu modelo. Então, olha a distância em quilômetros com a informação mais importante e o valor também principal como algo bastante relevante. Não importa se ele é regular, esse é o menos relevante, não importa o segmento do meu cliente, então se eu for olhar para informações que de fato importam, né, que são as que vão fazer ele tomar a decisão, são esses dois. Poxa, então eu não consigo fazer nada com o valor que ele está realizando, com a compra que ele está fazendo. Isso é um dado histórico e não existe forma de eu mudar. Mas será que eu consigo alterar a distância dele para a loja? Poxa, eu tenho clientes que eles estão realizando compras em uma loja muito distante da casa dele. Será que se eu enviar o cupom de desconto para ele e além disso eu sugerir qual é a loja mais próxima, será que isso aumenta a conversão? Então, olha o que a gente pode fazer. Então, eu posso voltar no meu modelo ali inicial. A partir desse modelo inicial, deixa eu tirar o cache aqui e fazer um exemplo bastante interessante de algo que a gente consegue fazer com vocês. Então, eu tenho o meu relacionamento dos dados inicialmente das lojas e clientes. Como esse meu cliente ele realizou um cadastro na minha loja, então eles estão atrelados a uma chave em comum. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa chave em comum, já que eu não quero mais pensar onde o cliente realizou o cadastro. Eu quero pensar agora na loja que está mais próxima ao cliente. Então eu vou apagar esse relacionamento entre os dois. Vou apagar. Isso aqui eu não preciso mais. E o que eu vou fazer agora é utilizar uma ferramenta aqui chamada Find Nearest. E o que ela faz? Né? Ela vai me dizer, ela vai colocar os meus clientes e ele vai analisar todas as lojas e me dizer qual é a loja mais próxima ao cliente. Então, eu vou configurar ela aqui e ela acaba funcionando como um join, mas é um join espacial agora. Então, ele está relacionando dados baseados na proximidade. E agora, o que eu quero fazer aqui, eu quero limitar, vamos pensar na distância máxima que eu quero que ele traga uma relação, 20 quilômetros. Para clientes, claro que aqui a gente tem que fazer uma pesquisa relacionada a um threshold, né, ao limiar onde eu quero sugerir uma loja para o meu cliente, porque não faz nenhum sentido eu enviar um cupom de desconto para um cliente que mora a 100 km da loja. Então, eu vou atribuir como 20 quilômetros. E aí, o que está acontecendo aqui? Né? Agora, a gente não está mais olhando para o local onde ele realizou um cadastro, mas sim para o melhor local. E aqui a gente tem o demonstrativo, né? Então a gente consegue, inclusive, sugerir duas lojas. Então, poxa, será que a gente sugerir colocar só no cupom de desconto duas lojas que ele pode realizar compras seria o suficiente? Ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente pode vir aqui na ferramenta Find Nearest e sugerir os dois locais mais próximos, as duas lojas mais próximas da casa dele. Legal, então agora a gente, claro que essa base de clientes aumentou, né? Porque são possibilidades, o cliente comprando na primeira loja e o cliente comprando na segunda loja, mas então a gente tem uma possibilidade muito maior de fazer qualquer tipo de análise. E aí essa ferramenta, por padrão, se a gente for olhar, ela vai me trazer para cada um dos meus clientes. Olha só, então ele traz o primeiro no ranking, a loja está a 3 km da casa dele, e o segundo a 8 km. Então a gente vai ter toda essa distribuição e vai começar a sugerir algo melhor para o meu cliente. Legal. Então a gente tem agora aqui uma forma otimizada, né, de eu sugerir para o cliente o melhor local onde ele realizar a compra, mas vamos pensar em alguma outra coisa que pode estar acontecendo nesse meu workflow, né? Então, a gente tem uma base cadastral,
de clientes e pode acontecer do mesmo cliente ele realizar compras em mais do que uma loja e realizar o cadastro em mais do que uma loja. Então, essa loja aqui, por padrão, ela demanda que você realize um cadastro. Em alguns momentos, a pessoa consegue realizar mais do que um cadastro, porque os sistemas não estão integrados, infelizmente. Então, pode haver uma duplicidade do o mesmo cliente realizando compra em duas lojas, e quando a gente pensa no total de compras do cliente, ela está separada em dois cadastros distintos, dois ou mais. Então, vamos fazer o seguinte, será que eu consigo identificar esse tipo de problema? Será que se eu só fazer uma comparação do nome completo dele, isso vai ser o suficiente? Poxa, pode ser que não, né? Pessoas têm nomes similares, e até mesmo quando a gente pensa nos cadastros, como eles são preenchidos, existe o erro humano, existe a forma que o atendente preenche o cadastro da pessoa. Então, pode haver alguns erros relacionados à forma que foi escrito. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui bastante simples, só para ilustrar o que a gente pode fazer, mas então eu tenho minha base de clientes, essa base de clientes, ela tem 2.680 cadastros distintos. E vamos começar a olhar se existe duplicações do nome completo, tá? Então, eu vou aqui com uma ferramenta do Join, eu tenho uma ferramenta, uma funcionalidade chamada Fuzzy Match. O que ela vai fazer? Ela vai me dar possíveis similaridades. Então, pode ser que os nomes não sejam 100% idênticos, ou os produtos não estejam com o mesmo nome, ou razão social de um fornecedor esteja com nomes similares. Então, a aplicação é inúmera, tá? A gente tem várias aplicações para essa ferramenta. Mas a ideia é que ele mostre e, inclusive, insira uma pontuação para cada uma dessas comparações que ele disse que pode ser idêntico. E claro que a gente tem que fazer essa configuração, né? Então, eu vou colocar a ferramenta Fuzzy Match aqui. Eu vou utilizar o nome completo. Eu vou utilizar aqui um percentual de 85%. Eu quero que ele identifique tudo até 85%. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome completo. E eu tenho um style aqui de Fuzzy Match para nomes. Já pronto. Legal. Rodando o workflow. Então, ele está encontrando todas as possibilidades existentes para todos os nomes. Ele encontrou 2.701 possibilidades de nomes idênticos, o que não faz nenhum sentido, né? Então, a gente tem nomes mais similaridades do que nomes existentes na minha base. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Eu vou lá para o final, né, para a pontuação, eu tenho esse match score. Para os nomes que têm 85% de similaridade, olha só o que ele identificou. Então, ele identificou nomes aqui que possuem o sobrenome idêntico, mas o nome foge muito, são nomes distintos, né? E aí, se a gente vai subindo nessa minha base, então tem bastante coisa. Então, talvez 85 não seja um número que a gente deva utilizar para similaridade, e a gente tem que olhar mais para cima. Então, por exemplo, aqui se a gente olha 95%. Poxa, ainda eu estou com esse problema. Então, eu tenho 95% de chance de ser idêntico, mas só porque o sobrenome é igual. Olha aqui, a gente tem esse nome aqui. Poxa, pode ser idêntico. Ainda não tenho certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui ainda está muito ruim. Não tá da forma que eu quero. O que eu posso fazer? Poxa, eu sei que nomes completos, todo mundo tem nomes completos atualmente. Claro que é uma base de 2.680 pessoas, mas quando a gente pensa num universo maior, inclusive, então isso tende a ser muito mais comum. Vamos fazer assim, poxa, eu sei que quando a pessoa ela realiza o cadastro, eu tenho a forma de preenchimento do CEP, ele é automático. Então, eu digito o CEP, o meu atendente verifica o endereço e pergunta para a pessoa. Então, legal. Então, o CEP eu tenho certeza que vai estar correto. Então, o match, o estilo que eu vou utilizar isso aqui é exato. Então, dado que o CEP é idêntico, me diga quais nomes completos são parecidos. Legal. Rodando. E aí agora a gente começa a ver um resultado muito mais bonitinho, né? São 2.003 comparações idênticas. Esse 100 é porque ele encontrou nomes 100% idênticos. E aí a gente começa a olhar para dados um pouquinho inferiores. Olha aqui, então, a gente tem, por exemplo, ó, a gente olha para esse 183, pô, nome idêntico.
181, 94% representa o nome que é 100% idêntico. Eu consigo dizer, eu consigo validar. Mas quando eu chego em 89, poxa, são pessoas distintas. Será que são irmãos? Não sei, eu não quero correr o risco de dizer que duas pessoas distintas são iguais. Mas o meu corte está em 90%. Então aqui é o meu corte. Então voltando, eu venho aqui para a ferramenta, vou colocar aqui como 90% e eu rodo novamente meu workflow. Poxa, olha só. Então eu tenho 188 possibilidades de nomes idênticos. Isso aqui vai voltar para a minha base, né? Então, depois de eu fazer todo esse tipo de análise relacionada ao fuzzy match, eu volto para a minha base inicial. E nessa base inicial, eu preencho aqui os clientes e as transações da forma mais correta. Legal? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando também, tá? Eu estou lendo algumas aqui, algumas delas eu sei que eu consegui responder durante a apresentação, mas podem ir perguntando, tá? Até mesmo sobre coisas que eu não mostrei. Então, a ideia do Alteryx, quando a gente pensa nisso que eu mostrei para vocês, olha só, então a gente tem uma etapa aqui. Agora sim. Então, olha só, eu tenho uma etapa aqui, toda a camada de preparação de dados, tá? Então, eu vou conseguir fazer qualquer tipo de preparação. Aqui a gente pegou dados básicos de 3 clientes, mas pode ser que a gente tenha muito mais informação. E quanto mais informação, maior dificuldades a gente vai ter, mas a ideia é que você consiga fazer isso com o Alteryx, tá? A gente tem aqui uma camada onde a gente separa as bases. Claro que a gente teria uma camada intermediária de investigação dos meus dados, entender o que esses dados estão contando, e todos cientistas de dados ou pessoas que estão entusiastas desse tema entendem a grande dificuldade que é o entendimento e investigação da informação. E, por fim, a previsão aqui de algo, né? Então, essa parte aqui é um mero resultado de todo o trabalho que a gente teve no passado. E a gente consegue fazer tudo isso na ferramenta, tá? Então, a ideia é você ter tudo numa ferramenta que é única, onde você não precisa também inserir nenhum tipo de script. Legal? Então, continuando, né? Então, quando a gente pensa que você fala, poxa, olha o tanto de ferramenta que tem aqui, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Será que eu vou ter que ficar entrando em cada uma das ferramentas e testando as funcionalidades? Eu falo, poxa, não, olha só o que a gente consegue fazer. Então, para cada uma das ferramentas, você tem um help. E nesse help, ele vai explicar tanto com exemplos, tá? Então, você vai poder entender a ferramenta, mas também o exemplo de como utilizá-la. Você fala, poxa, isso ainda eu não quero entrar em cada uma das ferramentas, eu quero reaproveitar algum tipo de workflow, eu quero ver workflows que já foram prontos, que já foram desenvolvidos, e a partir deles aprender a partir da prática. Ainda tem muita gente que e aí quem estudou bom, quem fez faculdade e tinha uma série de dificuldades na faculdade, muita gente acabou estudando pelas provas resolvidas, né? Então vamos fazer essa mesma coisa. Então eu tenho aqui no Help, eu tenho uma série de tutoriais que já estão prontos. E a gente tem alguns pacotes específicos, por exemplo, para marketing, para finanças, para ferramentas preditivas, para supply chain. Então, você tem uma série de workflows distintos que vão ajudá-los a entender cada uma dessas ferramentas. Então, a gente consegue entender ferramentas de investigação, ferramentas preditivas, como a gente vai utilizar as ferramentas preditivas num workflow mais complexo. Isso vale para todas as ferramentas, tá? Então, você tem acesso a cada uma das ferramentas a um help específico. Para cada uma das categorias de ferramenta, você vai ter workflows também, todos gratuitos, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando é tudo gratuito, você não precisa pagar nada adicional. E a ideia é que você consiga resolver tudo e aprender tudo por conta própria. Temos treinamentos também para ajudá-los com isso, mas para quem quer baixar o trial e já aprender, fiquem à vontade e vai ser bastante simples, tá? É o que eu disse para vocês no começo. Então, a gente não costuma ter usuários, a gente tem grandes fãs da ferramenta. E pessoas como eu, né? Eu estou há 4 anos com essa ferramenta e não me canso de utilizá-la. Bom, então, eu terminei essa demonstração do Alteryx Designer, tá? Ela é uma ferramenta que vai instalar no seu desktop e pode ser que
pessoas, principalmente de infraestrutura e de TI, pessoas que sabem da complexidade de gerenciar um usuário que pode fazer tudo, fala, poxa, mas e a governança em cima disso? Como que a gente vai conseguir controlar o que o usuário consegue ver, onde ele consegue se conectar e coisas desse tipo. Legal. Aí a gente passa para a segunda parte da apresentação. Então, esse workflow, a gente consegue salvar em algo que a gente chama de galeria, tá bom? Então, a gente tem... Eu vou fazer todo esse exemplo com a galeria pública da Alteryx. Isso vocês também vão poder acessar, tá? É algo gratuito, mas é só uma demonstração para usuários, para vocês, usuários, e para a gente também poder ter um cheiro de como seria ter um servidor. Ter um servidor onde a gente consegue publicar esses workflows, fazer algo mais dinâmico, fazer governança de dados, governança de usuários. Então, eu salvo isso aqui na minha galeria, e o resultado, quando eu faço esse salvamento, eu venho para cá. Então, agora a gente está numa visão, numa interface com o navegador. E aí, como funciona isso aqui? Então, a gente salvou o meu workflow. Como aquele workflow é pessoal meu, eu vou fazer o login aqui. Mas vamos seguir já com a apresentação. Então, o que acontece? Né? Quando a gente pensa no server, a gente tem duas interfaces principais dele. Então, a gente tem a galeria, aquilo que eu estou mostrando para vocês, e essa é toda a interface com o usuário final. Tá? E aí, por usuário em final, entenda qualquer desenvolvedor, mas também qualquer pessoa com nenhuma capacidade de Alteryx. Ela nem sabe o que é o Alteryx, ela não conhece nada, não quer implementar, ela quer ser como aquele usuário de BI que só quer consumir as visualizações, mas não quer desenvolver nada. Então, essa pessoa ela vai ter acesso a essa plataforma aqui. E, poxa, os desenvolvedores, o administrador, a área de TI ou a área de infra que quer administrar melhor os seus usuários. Então, você vai ter a camada de administração do Alteryx Server, que é no navegador também, mas você tem uma série de outras funcionalidades. Então, você pode dar para o usuário final, a pessoa que está compartilhando o workflow, a possibilidade de agendamento. Você pode controlar o que aquele usuário vai conseguir visualizar. Então, você consegue dizer para ele, poxa, você vai visualizar só essa pasta de arquivos. Dentro dessa pasta de arquivos, você vai poder visualizar esses workflows e dentro desses workflows, você vai poder consumir esses dados só. Tá? Então, essa é a parte legal. Então, toda a governança aqui é algo que o admin consegue fazer e também você pode optar por deixar todo mundo ver tudo e deixar toda a governança em cima do usuário. Ele também pode ser capaz, não que ele precise, mas você pode dar liberdade para ele gerenciar todo tipo de coisa e o acesso aos workflows, tá? Então, pensando em funcionalidades, então toda a escalabilidade da ferramenta, e quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando dos agendamentos automáticos, então toda aquela parte de preparação e automatização que eu falei para vocês, vocês vão conseguir utilizar um ambiente servidor para fazer isso também, tá? E toda essa parte de processamento paralelo, então você vai conseguir agendar e colocar processos em paralelo, processos encadeados, enfim, todo esse tipo de coisa você consegue fazer. Do ponto de vista de governança, que foi o que eu falei e eu repito novamente. Então, todo monitoramento, você vai ter um log de tudo que está acontecendo, um extrato de todos os jobs que foram realizados. Você tem o versionamento também de tudo que está sendo desenvolvido. Então, pensando no desenvolvimento de um projeto gigantesco que é colaborativo, você vai ter acesso ao que cada uma das pessoas fizeram. E também tem uma parte de compartilhamento, isso aqui eu vou mostrar na prática, onde você consegue gerar aplicações para o usuário final. Tá legal? E aí tem a parte de comunicação por APIs também, que é você conseguir chamar o Alteryx Server a partir de sistemas externos, mas vamos focar aqui nessas aplicações, que é uma parte bastante interessante. Então, voltando aqui, eu estou com o meu usuário, vamos para o meu estúdio privado. Então, aqui, eu salvei o meu workflow, tá? Aquele workflow exercício completo com a ferramenta preditiva. O que eu quero mostrar para vocês aqui é só uma partezinha do que a gente pode fazer. Então, olha aqui. Então, a gente tem o versionamento. Eu salvei 2 versões aqui e eu consigo ter acesso a todas elas, inclusive o autor desse desenvolvimento. Então, poxa, eu vi aqui que esse 2 a pessoa comeu bola, a pessoa desenvolveu ou não está funcionando.
Então, eu posso selecionar a versão anterior e publicar essa versão. Então, eu não vou perder acesso àquela versão incorreta, pode ser que eu não ver que a versão está publicada e a 2 não está mais, mas a gente tem acesso a tudo. A gente consegue fazer o download dos workflows, tanto aqui pontualmente, mas também o download pelo Alteryx Designer. E o agendamento, tá? Por ser uma galeria pública e a gente não tem a capacidade de agendamento, mas aqui você teria um botão de agendamento onde você conseguiria dizer tudo o que está acontecendo. E aqui embaixo a gente tem todo o log. Então, toda vez que um workflow foi executado, a gente tem o acesso a tudo o que aconteceu nele. Nesse caso, o workflow ele não produz nenhum relatório, mas se tivesse alguma coisa acontecendo, algum erro, a gente teria acesso a essas etapas aqui. Legal. Vamos então para o que eu falei que eu ia mostrar para vocês, que são as aplicações analíticas. Então, isso aqui é público, tá? Vocês podem acessar por esse endereço aqui, gallery.alteryx.com. E eu vou selecionar um workflow aqui de demonstração. Então, isso aqui foi desenvolvido no Alteryx Designer. A própria Alteryx ela subiu esse workflow para o servidor, e aqui tem o número de vezes que eu utilizei todas as vezes que eu executei esse workflow para algum tipo de demonstração. Vamos rodar, vamos ver o que ele me oferece de opção. E aqui começa também uma parte bastante interessante do servidor. Então a gente tem, poxa, eu sou um usuário que eu não conheço o Alteryx, eu não quero conhecer o Alteryx, mas eu preciso consumir dados. Eu preciso gerar relatórios, eu preciso rodar um processo para atualizar uma base de dados ou atualizar um BI. Todo esse tipo de coisa a gente consegue fazer aqui. Você dá a possibilidade para um usuário final fazer esse tipo de execução, tá? E o que ele também consegue fazer? A gente tem esses formulários aqui. Então, o usuário final, além de ele ser capaz de automatizar um processo, então ele vai ser capaz de rodar um processo no momento que ele quiser, esse processo pode ter uma série de opções nesse formulário. Então, poxa, aqui é um processo que gera um relatório. Eu tenho duas lojas que eu posso comparar. Aqui poderia ser tabelas de um banco de dados que eu quero fazer um tipo de consulta, ou dashboard do Click Power BI que eu quero atualizar, coisas desse tipo. Então, você tira a intervenção de TI ou você automatiza algo que, às vezes, teria que ser necessário abrir um chamado e tem um SLA, tá? Então, a gente seleciona aqui, eu não vou entrar no mérito do que está acontecendo nesse workflow, mas a ideia é só mostrar. Então, a gente tem uma interface de entrada, onde o usuário pode selecionar o que ele quer ver, mas a gente também tem uma interface de saída que a gente escolhe o que a gente quer. Nesse caso, a interface de saída, olha só que legal. Então, a gente tem um relatório que tem considerações geoespaciais. Então, a gente fez aqui uma área de interesse em volta da minha loja. Isso aqui é uma análise do risco do meu cliente migrar para a concorrência. É um case público da Alteryx, quem quiser pode ter acesso, mas o interessante daqui é mostrar que, a partir de algo que o usuário final selecionou, ele gerou um relatório diretamente relacionado àqueles filtros. Então, é completamente parametrizado. Isso aqui poderia ser, em vez de ser apresentado aqui na plataforma, poderia ser enviado por e-mail, poderia ser atualização de um BI. Então, eu repito isso porque isso é bastante interessante na ferramenta, tá? Então, são funcionalidades que a gente tem também na ferramenta. Você fala, poxa, que legal, tem muito conteúdo, eu entendi como funciona o Alteryx Designer, tem uma série de tutoriais, tem a galeria também, poxa, tem bastante coisa. Então, é uma ferramenta muito robusta, tem muita coisa, mas eu não sei como começar a aprender. Por onde eu começo? Como eu entendo, né? E como eu começo a estudar as ferramentas, dado que eu não tenho um ponto de partida. Legal. Vamos primeiro falar sobre alguns cases, tá? Então, eu pensando primeiro, isso aqui é um case brasileiro. E aí eu vou passar brevemente por eles, tá? Para a gente ter um tempo também para perguntas, mas a ideia é que é um caso de preparação de dados. Eles fizeram um hackathon, nesse hackathon eles tiveram uma semana para cada um desses cases, e só nessa semana eles conseguiram economizar 33 mil horas, tá? Então, são processos de preparação de dados, automatização de processos, e em uma semana, 33 mil horas, tá?
Isso vale a mesma coisa que também para Cargill. Esse é um case público, onde também a gente possui o nome da empresa atrelado. Então, 3 analistas, eles conseguiram automatizar o processo de uma área inteira. Então, só nesse processo, só esses 3 analistas, imagina, só faltam 397 licenças de designer ainda para serem utilizadas nesse caso. Mas 3 dessas licenças já economizaram 844 horas. A gente tem também esse caso de unificação de PDVs. Poxa, tem aquisição, a gente tem muita fusão entre empresas e você tem bases que não se conversam. Então, eu mostrei o Fuzzy Match, eu mostrei o Find Nearest, então a gente conseguiu utilizar a partir dessas ferramentas de similaridades, tanto espaciais como baseadas em texto, conseguir unificar todos os pontos de venda de forma a gente ter um cadastro que seja único. Legal? Isso para a seguradora também é um cadastro único. Então, é uma empresa que ela possui uma série de bases de dados distintas, cada uma relacionada a um produto que ela oferece. Então, poxa, eu quero ter um Golden Record, né, que é a forma que a gente chama, onde eu tenho todas as informações sobre os meus clientes. Eu quero ter a capacidade de saber o que o cliente, todos os dados de um produto A com o produto B, de forma também eu começar a criar a sugestão de vendas, entre aspas, casadas, né? O cliente que comprou isso vai comprar aquilo, então esse tipo de coisa também é um case bastante interessante, e do ponto de vista de preparação, assim, é algo que a gente sempre vai conseguir fazer. E aí, sobre as análises preditivas, então, nesse caso, a gente tem, os cases são mais confidenciais, e a gente não pode ficar demonstrando o que foi feito de fato, mas a gente pode dizer alguns exemplos, né? Então, a gente separou em colaboradores, clientes e operacionais, e a gente pode pensar em qualquer vertente similar a essa, tá? Então, a gente consegue fazer qualquer segmentação de dados. Então, a gente para de pensar numa pessoa como um indivíduo, mas a pessoa como um grupo. E grupos se comportam em manadas, né? Então, isso a gente começa a entender melhor algo relacionado a isso, retenção de funcionários, todo tipo de, assim como a gente fez essa utilização do cupom de desconto, a gente pode fazer qualquer tipo de similaridade em qualquer tipo de problema. Então, retenção de clientes, você quer saber se o cliente, ou análise de crédito, todo esse tipo de coisa a gente consegue fazer, e também migrar para a detecção de fraudes, ou qualquer tipo de previsão, onde a gente utiliza uma série temporal, entender sazonalidades, e qualquer tipo de otimização de processo relacionado a modelos preditivos. Muito legal. Bom, então tem esses exemplos de aplicação, mas onde vocês conseguem começar a aprender? Então a gente tem, olha só, então tem a comunidade aqui, tá? Essa é a comunidade da Alteryx, você pode criar uma conta, é tudo gratuito, e lá dentro, e aí diferente de muitas ferramentas do mercado, a gente tem treinamentos gratuitos também, tá? Então olha só que legal, eu deixei essa daqui é a minha interface da comunidade, e algo muito interessante daqui, e que todos deveriam fazer, mesmo que não fosse utilizar o Alteryx, é vir na academia. Isso aqui é público, e a gente tem os Learning Paths, tá? Então, eu particularmente, eu não sou um cientista de dados, eu sou um cidadão cientista, e eu utilizei treinamentos como esse para entender todas as etapas de um processo analítico. Eu não tenho tempo para aprender tudo, eu não sou um cientista de dados, eu não consigo aprender todas as tecnologias que um cientista de dados precisa atender. É um processo super complexo para a gente entrar nessa área. Mas o que a gente tem aqui no Alteryx para ajudar pessoas que são os entusiastas ou que querem começar a aprender, né? Que é um ponto de partida. Então, primeiro, o ponto de partida para você aprender o Alteryx. Então, você tem um treinamento gratuito, e a gente chama de Learning Path, né? Um percurso de aprendizado, onde você vai fazer alguns exercícios, e os exercícios eles vão aumentando de complexidade conforme você vai realizando cada um deles. Mas legal, mas a gente tem também um pro Data Science, tá? Então, Data Science Learning Path. E o que ele mostra aqui, né? Então, a ideia desse treinamento é que você entenda todo o processo analítico, desde aquela parte, e que alguns cursos pecam em citar também, a parte de preparação de dados. Como a gente vai fazer a investigação de dados, como a gente remove outlier, como a gente remove nulo, como a gente preenche nulo, toda essa parte de imputação, enfim, uma série de técnicas que você pode ter, e todas elas baseadas em Alteryx. Então, ele vai dizer qual é a ferramenta, dizer como fazer, e também o conceito estatístico por trás de cada um deles. Isso aqui é gratuito, e por isso que eu sugiro, né? Quem quiser já fazer esses treinamentos, mesmo que não queira utilizar o Alteryx, é um ótimo ponto de partida para vocês entrarem nessa área como entusiastas, com um próximo emprego.
Enfim, e a parte de administração do server também para quem gosta de aprender, né? Então, para quem já tem o designer e quer entender como é a administração de um server, você também tem um treinamento para isso. Então, tem bastante coisa, tá? A gente tem também os fóruns públicos aqui, onde as pessoas realizam todo tipo de pergunta. A gente tem um grupo brasileiro também que é bastante, tem muitos contribuidores, tem pessoas que estão lá o dia inteiro, e via de regra, se você manda uma pergunta em 10 minutos, ela está respondida. Se você manda um problema de negócio, alguém vai te ajudar de alguma forma, tá? Então, continuando aqui com a apresentação. Bom, só para a gente resumir, né, o que a gente consegue fazer como empresa. Então, a gente tem toda, é uma cobertura completa, né? Então a gente consegue, você precisa de licenciamento, você precisa entender sobre as ferramentas, você precisa de uma demonstração, a gente é capaz de fazer isso. Você precisa de um case, você tem um problema de negócio e você quer resolver, não necessariamente com Alteryx, a gente consegue ajudá-los também e às vezes sugerir uma solução com Alteryx propriamente dito. Todo o suporte técnico de ferramenta, mas também os treinamentos. Fala, poxa, eu só quero fazer um treinamento, eu quero aprender de uma forma mais fácil, não quero utilizar os treinamentos gratuitos, mas eu quero que vocês me ajudem a aprender de uma forma com todo o conhecimento que vocês já possuem. A gente tem treinamento básico, treinamento avançado, treinamento para o servidor, treinamento preditivo, treinamento espacial, então tem todo tipo de treinamento, tá? E legal. Bom, novamente, só reiterando, a gente continuem conosco, né? Então a gente vai ter a próxima aula aberta no dia 15/6. A gente tem o fórum também de dúvidas no dia 18. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar por aqui, a gente está à disposição para respondê-los. Esse aqui é meu contato no LinkedIn, quem quiser ler pelo QR Code. Aqui também tem o contato para vocês fazerem o download do trial, tá? E aqui também tá o endereço que vocês conseguem utilizar. Eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui para enviar para vocês também pelo chat, mas eu abro para perguntas, tá? Então a gente tem 15 minutos aqui, mas a ideia é que vocês possam fazer algumas perguntas e eu possa também revisar algumas coisas que foram perguntadas. Deixa eu dar uma olhadinha. E obrigado pela contribuição, tá? Teve várias perguntas aqui, vários comentários. Eu fico feliz com o número de pessoas que participaram, que estão interessados na ferramenta. Bom, perguntaram sobre o processo ser executado de forma completa. Eu mostrei que a gente consegue colocar um cache, né? E rodar só a parte que a gente precisa. Isso vale para etapa. A gente consegue fazer esse cache em vários momentos. Eu fiz só uma vez, mas a gente consegue fazer em etapas também do nosso workflow. Sobre o Alteryx Server, né, também realizaram a pergunta se a gente precisa de uma licença para o Alteryx Server. Então, explicando de forma bastante simples, mas a gente pode entrar em contato para explicar depois melhor, esclarecer melhor. Então, o designer é uma licença, é uma subscrição por usuário, o servidor é uma licença por servidor com usuários ilimitados. Então, qualquer usuário pode acessar de forma ilimitada e consumir os dados sem a necessidade de uma licença adicional. Legal, aqui tem uma pergunta também sobre migração de dados, né, de bancos de dados e servidores distintos. Então, a gente tem uma funcionalidade também que eu não comentei, mas a gente tem essas ferramentas em database, tá? Pensando do ponto de vista de performance da ferramenta, do Alteryx Designer, então, ele é uma ferramenta local, e quando a gente pensa numa ferramenta local, logo vem os problemas do Excel e do Access, né? Então, a gente pensa que a ferramenta vai ter limitação de dados, vai travar o notebook, vai congelar a minha tela, então eu te garanto que isso não vai acontecer, tá? Então você pode ter uma máquina de 4 GB, 8 GB, o processo ele vai ser executado e de uma forma muito mais rápida. Tá? Eu já fiz processos aqui onde a gente roda milhões de linhas e ele é executado muito rapidamente, tá bom? Mas a gente também consegue utilizar essas ferramentas em database, né? Então, quando você está fazendo a migração de tabelas de uma tabela para outra do mesmo banco de dados, você consegue utilizar essas ferramentas em database para fazer esse tipo de processo.
Como elas funcionam? Então, a gente conecta a uma tabela no banco, então você vai ter, olha só, eu vou construir um fluxo aqui visual só para a gente entender o que tá, como funciona. Então, é conceitual, eu não vou conectar na base, mas a gente conecta numa base de dados aqui, pode ser um Oracle, SQL, enfim, tem uma série de possibilidades. Eu começo a fazer qualquer tipo de preparação, tá? E eu faço relacionamentos, enfim, eu vou conectar com uma outra base. Tudo isso aqui, você vê uma diferença bastante nítida em relação às outras ferramentas, né? Olha a cor das ferramentas. E o que isso representa? Então, representa que isso aqui está sendo executado no servidor, no banco de dados. Então, você não traz os dados localmente para o Alteryx. A partir disso aqui, ele gera uma query em SQL para o banco específico, né? Então, ele já traduz para o banco específico e empurra essa query para o banco. E a performance toda é do banco de dados, e o Alteryx Designer serve só como um guia, só como o visual de tudo que está sendo feito. Sobre os logs de execução, e aí a gente pensa, no server a gente tem isso com um clique do mouse, tá? Então, da mesma forma que eu mostrei ali para vocês como a gente conseguiria verificar cada vez que o workflow foi processado, para o designer a gente também tem uma série de logs, tá? Então tem logs relacionados ao workflow e a gente consegue fazer a ativação deles pelas opções aqui user series, né? Então a gente tem algumas opções adicionais. Claro que muitas pessoas não querem ver os logs, tá? Os logs também, eles aparecem. Isso eu acabei não mostrando para vocês, e acabou sendo falha minha, mas a gente tem o resultado aqui embaixo. Então, o workflow, se ele acontecer algum erro, ele vai mostrar aqui embaixo. E todo tipo de mensagem, todo tipo de arquivo que está sendo gerado. Bom, sobre a versão da ferramenta, então a gente tem sim, tá? Uma versão gratuita. É aquilo que eu disse no começo, são 14 dias, tá? De trial e renovados por mais 14 dias. E aí eu convido vocês para o próximo treinamento que a gente vai fazer. Então, vão ser 2 horas de duração, onde eu vou entrar, claro que vai ser um processo mais simples, né, um workflow mais simples, mas eu vou entrar no passo a passo de como desenvolver cada uma das etapas. A gente vai fornecer a base de dados para vocês, vai disponibilizar também depois o vídeo para vocês copiarem e verem se vocês conseguem fazer da mesma forma. E aí o interessante é que isso aqui vai vir com um certificado, tá? E é legal. Teve dúvidas? Entra no dia 18, a gente vai ter um fórum também onde a gente vai solucionar algumas dúvidas ou até mesmo alguma coisa inicial que foi identificada por vocês e até mesmo enviado aqui no e-mail aqui da ITG Analytics, tá? E aí, eu acho que aqui também, se vocês quiserem alguma coisa mais específica, você fala, poxa, legal, eu enxerguei que eu tenho um grande valor, mas eu não sei quais são os próximos passos, como que eu tenho que fazer, então pode enviar o e-mail para cá também, envia pedindo mais informações, envia pedindo uma agenda para a gente fazer alguma demonstração mais focada para vocês, então a gente está à completa disposição. A ideia aqui não é só vender a ferramenta, mas também mostrar para vocês uma outra possibilidade, um outro universo de ferramentas que muita gente não conhecia, né? É uma ferramenta que ela democratiza a utilização dos dados. Então, você tem o usuário final, que não necessariamente é uma pessoa técnica, não necessariamente é uma pessoa que manja de Excel, mas que ela vai ser plenamente capaz de utilizar essa ferramenta, tá? Dúvidas, vai na comunidade, faz os treinamentos, manda um e-mail para a gente, pode falar comigo no LinkedIn, então eu estou à disposição também para bater um papo sobre a ferramenta, sobre o que vocês acharam da ferramenta, e é isso, pessoal. Bom, eu acho que do ponto de vista de perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Eu vou me ater a essas, mas caso vocês tenham mais dúvidas, eu peço que vocês enviem no e-mail, tá bom? Mas eu imagino que seja isso, tá? Então, novamente, frisando, continuem conosco. A gente tem mais 2 dias e tem um grande valor
nessas próximas etapas. E se vocês tiverem sugestão de algo que vocês gostariam de ver também no formato webinar, fique à vontade para qualquer tipo de sugestão, tá? Então, agradeço a todos pela presença. Eu sei que, por mais que a gente esteja em casa, a gente está com bastante atividade, está com muita coisa, está trabalhando bastante, felizmente. Espero que todos estejam seguros em casa também. E para quem está tendo que trabalhar, espero que também estejam utilizando as máscaras e que esteja tomando os devidos cuidados, tá? Então, novamente, eu agradeço pela presença de vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana e muito obrigado pela presença novamente, tá?